Olá, meus amigos, boa noite. Agradecendo, primeiramente, a direção da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, pela oportunidade de estarmos aqui trazendo esse trabalho e retornando, de certa forma, à Sociedade Espírita, uma vez que temos feito tantos trabalhos expositivos na casa, e agora, por conta da quarentena, nos encontramos impossibilitados de abraçar os amigos e de fazer o trabalho presencial. Mas graças à tecnologia, que nos oferece hoje a oportunidade de estarmos em contato com tanta gente, tantas pessoas, através do nosso trabalho, sem nenhum prejuízo da transmissão do conceito, né? Aumentando as possibilidades, inclusive, para mais pessoas participarem, assistirem. Uma quantidade enorme de trabalhos doutrinários sendo colocados na rede social. Isso tem dois efeitos. Vem qualificar o conteúdo da internet e oferecer às pessoas interessadas em conhecimento, em aprofundar seus conhecimentos, a oportunidade de ter contato com trabalhadores de todos os lugares, a hora que quiser. Então, realmente a gente tem que agradecer muito, né? Porque são avanços que, por conta da dificuldade, nós estamos sendo forçados a buscar, a descobrir e abrir caminhos. Caminhos que esperamos não se fechem depois, mesmo voltando ao normal, que seja um normal diferente, um normal com acréscimo, um normal onde se acresceram valores, né? Muito bem, para trabalharmos o nosso tema de hoje, do Evangelho, Obreiros do Senhor, vamos convidar os amigos. Quem quiser, feche os olhos, relaxem e vamos fazer a nossa prece inicial. Levando o nosso pensamento ao Senhor da vida, a Jesus e aos benfeitores do mundo maior, que com certeza que se encontram nos envolvendo a todos, cada um nos seus lares, na tranquilidade do seu núcleo familiar, tendo mais uma vez o contato com os conceitos da doutrina espírita e buscando todos nós aprendermos mais, nos qualificarmos, compreendermos melhor o verdadeiro sentido da vida, compreendermos melhor as leis de Deus e confraternizarmos nesse grande banquete de amor, de entendimento e de caridade entre os corações. Que Jesus, o Mestre dos Mestres, nos envolva, nos oriente e nos inspire no trabalho de hoje, para que seja proveitoso, para que seja útil para o nosso entendimento. Muito obrigado, Senhor, fica conosco e permita que em Teu nome possamos iniciar essa atividade da noite. Que assim seja, Senhor. Muito bem. O item 5 deste capítulo vai nos dizer o seguinte: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse
e sem outro móvel senão a caridade. Pois bem, meus amigos, ao que tudo indica, esse tempo chegou. E não estamos aqui falando apenas da pandemia, mas também dela. Nosso planeta, bem da verdade, sempre esteve em transição de um ciclo para o outro. A diferença é que isso acontecia dentro da sua própria condição de provas e expiações, dentro dos desígnios de Deus para as necessidades da nossa evolução na atual encarnação. O que muda agora é que a transição é para uma outra qualificação planetária de provas e expiações para regeneração, onde as mudanças são muito mais de ordem moral do que material. É o campo vibratório do planeta que muda por conta da elevação do padrão moral dos seus habitantes. Assim que, para permanecermos no planeta, ou para retornarmos a ele, caso já estejamos na pátria espiritual, ou aqueles que estão partindo agora, será necessário estarmos afinizados com este padrão de moralidade, porque ele será a chave que abre a porta de entrada no orbe regenerado. Ou seja, como pensam os habitantes da Terra, resulta o padrão vibratório, as ondas mentais que nós produzimos. Essas ondas têm uma frequência vibratória. Esta frequência vibratória, tomando toda a população do planeta, resulta numa média do pensamento da humanidade, o que nós poderíamos, teoricamente, chamar como a chave de entrada para o novo orbe. O padrão vibratório da humanidade encarnada mudará muito. Essa média do pensamento da humanidade subirá muito à medida em que se complete o processo de transição. Não necessariamente por aqueles que hoje habitam o planeta, mas destes, com a transformação que possam fazer, juntamente com aqueles que estão retornando do mundo espiritual com este propósito. Nos informam os autores espirituais que nos últimos anos, da metade do século passado para cá, a grande maioria dos espíritos que reencarnam no planeta estão vindo para, de alguma forma, participarem dessa construção do novo modelo mental do planeta. São espíritos já com aspectos mais de moral um pouco mais elevada, então com um campo vibratório já mais próximo do padrão necessário, e que vão ser reforçados com a chegada de espíritos que estão reencarnando agora para auxiliar nesse processo. Consta que todos os espíritos que participaram da codificação com Kardec estariam retornando. Claro que não se pode precisar datas. Isso do ponto de vista da vida fora da linha do tempo e do espaço fica complicado a gente fazer essa analogia. Mas estariam já retornando esses espíritos. São aqueles que
de uma hora para outra nós vamos começar a conviver com eles. Nas nossas casas, no nosso trabalho, na sociedade onde frequentamos. Serão criaturas com uma maior percepção das coisas extrafísicas, sutis, e que nós teremos que nos adaptar para conviver com estes irmãos de caminhada. Porque eles vêm para contribuir na transição e nós queremos ser também os obreiros do Senhor, ou não queremos? Então é preciso ser escalado nesse time. E para isso precisamos nos preparar. O exercício que nós temos que fazer é esse exercício mental, de depuração, né? De nos desalgemarmos dos nossos vícios, dos nossos preconceitos, de uma série de situações. Vai nos dizer o Evangelho de novo que seus dias de trabalho, ele está falando daqueles que forem escalados no time dos obreiros do Senhor. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Em nossa jornada terrena, normalmente nós temos lido muito sobre os ditos do Nazareno Galileu, assistimos palestras, estudamos, escrevemos sobre a sua passagem entre nós. Mas isso acontece nas diversas agremiações religiosas, não é só dentro da doutrina espírita. Todavia, continuamos com medo, inseguros, angustiados, sem inspiração, sem coragem para o trabalho na sua seara. Por quê? Por que isso? O que deu errado? Qual parte da lição não entendemos? Ou em que dia será que nós faltamos a aula? Mas algo tem de errado, porque se nós lemos tanto, estudamos tanto sobre Jesus, tudo que ele fez foi nos mostrar exatamente o contrário disso. Vejam, muitas vezes nós temos um grande conhecimento teórico da doutrina espírita, mas ele é apenas teórico. Isso já nos permite trabalharmos como expositores, facilitadores de grupo de estudos e várias outras funções nas casas espíritas. O problema é que quando o conhecimento se mantém na superfície, nos falta convicção. E sem ela, nós passamos uma verdade fria, sem coração, sem sentimento, que as pessoas ouvem e esquecem. Não é convincente. Não parece verdade. Mesmo que você esteja dizendo o que está nas obras. Mas é preciso, claro, que se nós vamos fazer um estudo sobre espíritos puros, nós não vamos imaginar que sejamos espíritos puros, que sejam espíritos puros os que estão pregando sobre isso. Mas eu preciso demonstrar, ao menos, a boa vontade no sentido de realizar o que eu estou falando. O trabalho que eu estou fazendo, ele primeiro tem que convencer a mim, para que depois eu passe aos outros e ninguém dá o que não tem. Se eu não estiver convencido disso, é melhor nem fazer o trabalho. Então nós precisamos realmente, meus amigos, refletir
sobre esta proposta do Espírito de verdade no Evangelho. O que é realmente sermos obreiros do Senhor? O que isso significa para nós? Obreiros, no dicionário, vai dizer que é um trabalhador, um operário, um trabalhador assalariado. Tem a obrigação de cumprir a tarefa sob pena de não receber o salário combinado no final do mês, certo? Muito bem. Tire deste contexto o salário pago no valor amoedado que nós conhecemos e coloque ali a tarefa na linguagem espiritual, que foi o que sempre Jesus fez enquanto esteve entre nós. E foi tudo que nós não entendemos até agora. Quando nós fazemos isso, quando nós tiramos este salário, este pagamento do aspecto material, do mundo físico, e colocamos a tarefa na linguagem espiritual, quando nós fazemos isso, nós decodificamos a parábola do trabalhador da última hora, dos trabalhadores da última hora. Faça isso e você terá decodificado a parábola. Porque onde a contrapartida do nosso sacrifício, que nós aqui chamamos de salário, será o nosso melhoramento. Será vencermos os nossos vícios, o nosso egoísmo, nossas maledicências, nossas ambições, nosso tempo perdido com futilidades. Essa será a contrapartida ao nosso trabalho. Será a ressignificação dos nossos interesses e valores. Estaremos com isso realizando a maior obra conosco mesmo, promovendo, a partir daí, o grande encontro com a centelha divina que há em nós. Então, este é o nosso salário. É por isso que na parábola todos recebem igual, independente da hora que chegaram. Porque cada um tem seu tempo, cada um tem a sua bagagem, cada um fez progressos de forma diferente na sua jornada até aqui. Então, independente da hora que chegarmos, no momento em que chegarmos, o nosso prêmio é igual. Nós também receberemos, independentemente da hora em que tenhamos chegado. Eu sempre pergunto nos meus grupos de estudos, quando você acha que Jesus nasceu? Porque a gente tem uma data referência que é uma data comercial. Parte daí. Mas ali nascia o Nazareno Galileu, que animaria o espírito crístico que estava ali chegando. Só que esse Jesus Cristo nasce para mim na hora que eu começo a entendê-lo, na hora que ele começa a fazer diferença na minha vida. Essa é a data do nascimento de Jesus para cada um de nós. Nós não precisamos sair por aí gritando de alto-falante, eu encontrei Jesus, eu encontrei Jesus. Não. Você vai encontrar de forma natural, silenciosa, discreta, mas fazendo uma transformação irresistível no teu íntimo. Isso é o que nós chamamos, na verdade, de reforma íntima. É você colocar o Cristo preenchendo essa ausência de valores que por ora nos deparamos. Porque teremos finalmente assimilado a essência dos ensinamentos de Jesus. Estaremos como obreiros do Senhor, construindo
a possibilidade de nos reencontrarmos todos no mundo celeste em algum momento da eternidade. Há pagamento melhor? Haverá prêmio melhor que esse? É uma consolação digna da promessa de Jesus, que mandaria um Consolador para permanecer conosco por todos os tempos. Quando nós começamos a descobrir esses caminhos, quando nós começamos a descobrir como se encaixam essas leis, como o universo conspira a favor daqueles que agem no bem, que cumpre dos objetivos maiores da encarnação, que é participar da obra de Deus. Nós reencarnamos com 3 propósitos que eu julgo básicos: desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral e a participação na obra de Deus. Então, à medida em que eu vou compreendendo como essas leis funcionam, e especialmente como eu vou compreendendo que Jesus o tempo inteiro falava do ponto de vista espiritual. E a sua verdade era tão profunda, ela era tão importante na mente daqueles que ouviram, daqueles que estavam lá e daqueles que estiveram em contato com os que estavam lá, e aí segue uma corrente que chega até nós, se é que não estivemos por lá nessa época. Estas verdades permaneceram conosco em nossa consciência, e à medida em que nós vamos estudando, lendo, praticando, exercitando esse movimento, eles vão se transformando em consciência. E vão produzindo aquilo que muita gente tem uma dificuldade enorme até de pensar em fazer, que é a tal da reforma íntima. Mas a reforma íntima é isso. É mudar valores, é mudar conceitos. É você ter esta convicção de que o Evangelho de Jesus é muito mais do que uma leitura literal. Ele precisa ser estudado com profundidade. Nós precisamos mergulhar em cada frase, porque não há nada ali que não tenha uma importância igual para o nosso aprendizado. Então, ser obreiro do Senhor significa compreender a nossa responsabilidade na obra da criação, como co-criadores em plano menor, como nos dizia André Luiz. Nos diz ainda o texto que alcançaremos o momento da recompensa, sim, depois de completarmos o nosso trabalho na vinha. Vejam que em que momento, seja em que momento for o atingimento dessa nossa meta, conscientes de termos trabalhado todos, desde a primeira hora até o último momento, podendo este ser diferente para nós, pelas diferenças que temos uns dos outros, pela caminhada diferente que fazemos, porque no final é a individualidade, é eu e Deus. Nós caminhamos e aprendemos uns com os outros, somos seres gregários, feitos para viver em bando, porque não somos completos e vamos nos completando o que nos falta com o que o outro tem de sobra e vice-versa. Assim nós caminhamos, mas na hora de responder pelos nossos atos, é nós e Deus. Ninguém paga a nossa conta. Então independe do momento em que chegarmos. Mas há uma só fatalidade na vida do espírito, que é chegar à perfeição. Nós vamos chegar. Mesmo que deliberadamente atrasemos esse processo pelas nossas intempestividades, pela nossa falta de compreensão. Mas
é da caminhada de cada um. Poderemos nesse dia, diz o Espírito Verdade, como o apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, quanto a mim já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Isso está lá no esse texto aqui lá no livro Evangelho e Amor. Evangelho é amor. Reflexões evangélicas. Então fica essa mensagem para nós. Ser trabalhador, ser um obreiro do Senhor, significa, meus amigos, arregaçar as mangas e trabalharmos. A seara é enorme, os trabalhadores são poucos, e por incrível que pareça, todo esse processo, essa gravidade do processo que estamos vivendo, nos colocou no banquinho para pensar, e muitas dessas ideias começaram a surgir. Possibilidade de como auxiliar, de como ser participativo, de como fazer a caridade se nós não podemos estar junto com as pessoas. Isto valorizou sobremaneira a inteligência do ser humano, o seu padrão mental, o que pode ocorrer a partir daí, como você mobilizar as pessoas, como convencer as pessoas a partir para o trabalho, a realizar o que seja, fazendo com amor, fazendo com carinho, com dedicação. Mesmo no nosso trabalho profissional, no nosso trabalho doméstico, tudo aquilo que fazemos partindo do coração se transforma em prece. E aí não é aquela prece de ficar perdendo tempo, pedindo, lamentando, sem obras. Oração já diz tudo. Orar e ter ação. Fica o convite para que todos nós pensemos nessa possibilidade de sermos realmente obreiros do Senhor. Vamos fazer a nossa prece. E convidar a todos os amigos, neste momento é um momento importante, porque nós podemos produzir em cada um de nós o que chamamos de autopasse. Esse momento da prece final é um momento de realmente nos voltarmos para dentro de nós e buscarmos essa centelha divina que cada um de nós traz conosco e buscarmos nos amparar ali e receber o auxílio dos benfeitores. Então vamos fechar os nossos olhos, aqueles que quiserem, elevar o nosso pensamento mais uma vez a Deus para agradecer pela oportunidade do reencontro, agradecer pelas oportunidades que têm surgido de maneira extraordinária durante esse momento que para muitos é um momento de ficar engessado, de não ter ação, de não ter atitude. Que sejamos nós os obreiros do Senhor, aqueles que levam esta possibilidade para essas mentes ainda sonolentas no caminho da vida, que possam despertar para esse momento único, importante e uma grande oficina de trabalho, de amor, que temos à nossa disposição. Que Deus nos ajude a vencermos com serenidade, equilíbrio todo esse processo. E que os benfeitores espirituais continuem nos iluminando e inspirando na nossa caminhada. Fica conosco, Mestre amado, e permita que em Teu nome possamos encerrar essa atividade da noite com muita paz em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigado aos amigos que estiveram conosco. Obrigado pela presença e pela paciência. E até uma próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um.